Considerando o requerimento número 1019/2023, que requer a utilização da tribuna livre, convido a senhora Juliana da Silva Virgínio para ocupar a tribuna, informando que você dispõe, na resolução 1139 de 2015, de 10 minutos para o teu pronunciamento. Prezados e prezadas, é uma alegria subir aqui e estar nessa casa, apresentando um pouco para vocês o que eu venho trabalhando ao longo de todos esses anos, conforme o vereador Chiquinho trouxe, né? Desde quando estava ocupando a pasta da secretaria. A minha identificação com a avicultura do município, ela, né, é aberta, né, a todos que acompanham aí a minha trajetória desde a graduação. Então, esse foco na avicultura e entender melhor como que se dá todo esse arranjo produtivo que se estabeleceu no município desde a década de 1950. E eu estive à frente, né, da Secretaria de Agricultura no período da pandemia. E ali eu pude ver o quanto que a nossa cadeia ela é tão frágil. E eu trago alguns dados aqui para apresentar para os senhores, para a gente ter um pouco de noção. Os dados são referentes à avicultura de corte, mas eu digo para todos os senhores que a produção de ovos também no município, que por um tempo teve de maneira muito discreta, estabelecida, ela vem crescendo também, mas os dados são em relação à produção de frangos de corte. No município, a gente tem, no corrente ano, um plantel de 16.840.000 aves. E isso faz com que a gente abata só de frangos produzidos no município, porque também vem frangos de outras cidades para serem abatidos aqui, mas apenas do município são abatidos 320.000 frangos. Isso aí nos 6 abatedouros, agora, né, voltando aí o 7º abatedouro do município. Esses abatedouros, eles geram diretamente 1.200 empregos diretos para o nosso município. Considerando o IBGE aí uma população de 22 mil habitantes, 1.200, né, se a gente considerar que cada empregado carrega consigo mais 3, considerando uma família de 4 pessoas, isso aí dá mais 4.000 pessoas aí ligadas diretamente à avicultura só por conta dos abatedouros. Então, aí quase 25% da nossa população só com abatedouros aí já vinculados. E aí, em toneladas, a nossa produção foi de 38 mil toneladas, 38 milhões de quilos de carne de frango foram distribuídos no estado do Rio de Janeiro por conta de São José, que é o maior produtor de frangos do estado do Rio de Janeiro. São poucos os outros municípios que conseguem manter uma produção de frangos porque precisa de um arranjo muito grande, desde as granjas até os abatedouros, incubatório, toda essa logística ela tem que estar muito bem arranjada. E São José, dado que começou há muitos anos atrás, desde a década de 1950, ele já conseguiu estabelecer isso aqui, coisa que outros municípios não conseguem. Fora o clima, que também contribui muito para a produção avícola, é um clima, a temperatura, a umidade favorecem a produção de frangos também. O clima de montanhas, né, um pouco mais frio que outras regiões, além da qualidade da sanidade também. O capricho dos produtores que, né, deixam a qualidade das aves, se preocupam muito com a sanidade, com a saúde dos frangos. E aí, o que a gente conseguiu arrecadar em relação ao faturamento? 235 milhões de reais no ano passado vieram da produção de frangos. 235 milhões. Então, eu acredito que os senhores têm dados melhores que os meus para saberem quanto que foi arrecadado no município ao longo do ano e o percentual que a avicultura contribuiu, só a avicultura de corte. Não estamos aqui lembrando da produção de ovos também. Não estamos lembrando também da produção de esterco, que acaba funcionando como, né, um grande gerador de renda também para o nosso município. E mais importante, toda essa produção agrícola que tem em volta de São José, ela começou por conta da avicultura. Esse cinturão verde que a gente tanto fala aqui no estado do Rio de Janeiro, que o estado tem o cinturão verde,
que abastece com folhosas, aqui a região serrana abastece com folhosas o estado inteiro. Alface e toda a variedade de folhas. Mas essa produção é tão grande de olerícolas, que a gente chama essas folhosas, por conta do esterco, que é um adubo que a gente tem perto, fácil, com um custo-benefício favorável. Então, por conta da avicultura, a gente favorece também a produção em outros municípios. E aí, nós chegamos no meu projeto, que é o trabalho que eu venho desenvolvendo no CNA Jovem, que é a partir desses dados coletados, que foi até ao longo do meu mestrado, foram 2 anos pesquisando sobre isso, e vendo nessa delicadeza dessa cadeia avícola de São José, que é muito frágil e precisa de um olhar muito cuidadoso dessa casa, do Poder Executivo, porque a gente viu tudo o que aconteceu durante a pandemia, que se não tiver para onde vender, se a gente não tiver uma rede aí para a gente poder escoar esse produto, esses frangos ficaram encalhados, não tinha para onde vender, começam a morrer, o peso, né, o consumo absurdo de frango, o custo fica muito alto e o preço da venda não vai compensar os custos. Então, no CNA Jovem, que é o maior programa de liderança de jovens para o agronegócio brasileiro, que estou lá junto com mais 2 colegas, né, e eu a terceira representando o estado do Rio de Janeiro a nível nacional. A minha pesquisa aqui no município, conversando com produtores, a gente sentiu uma grande necessidade de promover. E são os resultados que eu quero buscar e eu vou precisar da ajuda dos senhores para a gente conseguir alcançar esses resultados. Promover medidas que estimulem a sucessão familiar, que os jovens possam estar se interessando a manter a atividade dos pais e continuar na propriedade. Aumento do consumo de frango de São José, porque muitas das vezes a gente vê os caminhões passando, a gente até reclama do cheiro, reclama do trânsito que está um pouco lento, mas a gente não percebe aquela importância daquele produto para a economia da nossa cidade. Então, e aumentar também que, de alguma forma, a gente consiga estimular o consumo da carne de frango e os ovos, né? No meu projeto também eu puxo os ovos, no município, que a gente se orgulhe do frango. E que a gente tenha mais eventos voltados para a avicultura, que mais turistas possam estar se interessando aí pela história da nossa cidade, porque realmente é o marco que a gente tem, né? Fomos, na década de 50, o maior polo avícola da América do Sul. Então, aqui tinha o maior arranjo de frangos de toda a América do Sul, então essa é uma bandeira que a gente precisa estar resgatando e trazendo turistas para se interessarem por isso. Aumentar a divulgação das informações nutricionais a respeito da qualidade e da contribuição da carne de frango, uma carne branca, leve, de baixo custo. A gente fala que o frango é uma carne democrática, porque ela tem uma qualidade muito alta, atende muito bem, nutre e um custo muito baixo, quando comparado. Então, ela atende a todas as camadas aí da sociedade e está muito mais acessível. Então, ela é bem democrática e o ovo também. E aí, quando a gente pensa no turismo, a gente precisa pensar nos artesãos. De alguma forma, estimular os artesãos do município a pensarem também em trabalhar alguma identidade aí com a avicultura nas suas peças. E aí, para adiantar um pouquinho, eu já criei um pequeno projeto que eu preciso contar com vocês. São 5 ações que a gente vai estar lá no CNA lutando no CNA para estar aplicando elas aqui no município e, com isso, continuar levando o nome de São José ao longo do programa. E, em dezembro, vão ficar os 10 melhores projetos implantados em nível nacional. Eu espero muito que o nosso projeto da avicultura esteja lá. Eu intitulei ele, e trago para a opinião dos senhores também, Projeto Cachulinha, uma história que dá gosto de viver. Relembrando o nosso querido amigo, né, o Cláudio, que ele idealizou a Cachulinha, e durante 15 anos antes da pandemia ele já tinha criado. Na pandemia, a Cachulinha ela começou a tomar corpo de novo aí no município, ele começou a fazer algumas peças. Eu tenho uma entrevista com ele, tenho cachulinhas personalizadas, e por isso eu retomei. E agora, então o projeto ficou Projeto Cachulinha, uma história que dá gosto de viver.
E serão 5 ações que eu imaginei para estarem compondo esse projeto. Começando com a estruturação de um festival gastronômico, que eu coloquei Rota do Frango, turismo gastronômico e cultural. Um concurso com os melhores pratos, eleição de um prato típico da cidade que a gente não tem, além de um seminário demonstrando as propriedades nutricionais da carne de frango e ovos para a saúde do consumidor. Então, não sei, talvez fazer na praça ou no Bianô, no pátio da prefeitura, um festival aí reunindo as pessoas. Junto à Câmara Municipal, criar o Dia do Frango de São José e o dia ou talvez Dia de Comer Frango também, que sejam 2 datas ou uma data só, Dia de Comer Frango e o Dia do Frango de São José, para ir para o calendário municipal e, através delas, serem realizadas campanhas nas redes sociais, concurso nas escolas e homenagens às famílias tradicionais. Instalação de placas. Acredito que já merecia, porque aqui foi onde nasceu a avicultura no Brasil. E a gente tem dados e revistas e documentários para isso. Então, imaginei, junto ao governo do Estado, tentar trazer como a capital da avicultura do Estado do Rio de Janeiro, tentar buscar esse título. E também colocar as placas, né, bem-vindo, onde, né, pensar com o poder, né, com o executivo, mas bem-vindo à cidade onde nasceu a avicultura, trazer algumas placas indicativas aí ao longo da cidade. No município já existe o Centro de Cultura e criar lá uma exposição permanente relatando a tradição e a história da avicultura no município. E na Câmara Municipal serem criadas pautas para estabelecer a cacholinha como símbolo da identidade rural do município e a busca, né, do título pela capital da avicultura junto ao governo do Estado no intuito de promover a dinamização do turismo local. Então, são essas 5 ações. O ideal é que elas ocorram no tempo mais breve possível e não tanto pelo meu projeto, porque o meu projeto ele aconteceu, e o programa CNA Jovem também. Mas o maior objetivo do programa, e o que a gente sempre escuta dos nossos orientadores e mentores, a gente quer resultado para o beneficiário, que é o avicultor. Então, dar visibilidade para os avicultores do São José, que sejam trabalhadas mais pautas em prol da avicultura, porque a gente sabe que essa cadeia precisa ser fortalecida para que, se porventura, algum período, o mercado, aconteça alguma mudança no mercado, né, a gente esteja preparado para enfrentar essas dificuldades. E os produtores, no momento, eles não conseguiram ainda esse carinho e esse cuidado, né, por parte, né, das entidades, né, dos poderes do município. Então, que assim a gente possa estar criando ações para estarem apoiando essa classe que é tão importante social e economicamente para o nosso município. Obrigada. Obrigado, Juliana. Juliana trouxe dados importantíssimos. Isso aí só os indiretos, né? Falando de emprego direto, fora os indiretos.